Bom dia, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Uma alegria nós estarmos aqui mais um dia, mais um domingo, mais uma manhã. Irmãos e irmãs também que estão chegando aí com a gente pelo nosso Facebook. Que Deus nos abençoe nessa manhã, nesse tempo aqui de estudo, de reflexão. E quero convidar você para a gente iniciar esse tempo, abrir a sua Bíblia lá em Atos, no capítulo 2, os versículos 42 a 47. Atos 2, a partir do versículo 42. Atos 2, 42, que diz: Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, reunindo-se nos lares para comer e para partir, e partiam o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Esse é um texto que a gente sempre recorre, sempre lê, sempre ouve e sempre reflete sobre ele quando a gente pensa em modelos bíblicos, né, a respeito da igreja. Como a Bíblia apresenta, né, um modelo de igreja, né, e essa igreja, conhecida como igreja primitiva, é esse primeiro modelo que a gente identifica, né, quando a gente pensa como que a Bíblia apresenta uma igreja, né, como é uma igreja dentro do padrão bíblico, né, como que é essa comunhão, como que acontece essa comunidade entre os irmãos e as irmãs que vão se achegando à fé em Jesus, vão fazendo parte da família de Deus, a partir do ensino, a partir da pregação do Evangelho, a partir do discipulado que elas passam, a partir do momento que elas encontram o Evangelho, ou que o Evangelho as encontra. E é muito interessante essas características, né, de dedicação do povo, dedicação dessa comunidade ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e oração. 4 elementos que são tidos como elementos base, elementos fundamental do que uma igreja deve buscar, ou sobre os quais a igreja deve estar fundamentada: ao ensino, à comunhão, ao partir do pão e à oração. E esses 4 elementos tidos como fundamentais são até hoje fundamentais para que uma igreja seja uma comunhão, uma comunidade que agrada a Deus, uma comunidade que reflete o que Deus deseja para a comunidade, para a igreja, para o seu povo, para aqueles que Ele mesmo separou, para aqueles que Ele mesmo trouxe para a sua família, a família de Deus. Então, nesse espírito de exemplo, de inspiração por aquilo que a palavra nos diz a respeito da igreja, que a gente aprenda e usufrua dos momentos que a gente tem em comunidade para nos dedicarmos ao ensino, à reflexão na palavra, aquilo que Deus nos ensina por meio da sua palavra, a comunhão com Ele e a comunhão uns com os outros que nós temos ao partir do pão, seja no partir do pão no sentido da Eucaristia, do sacramento, ou seja no partir do pão, no momento de comunhão entre os irmãos, nas refeições, nos encontros, né, quando a gente se senta para participar de uma mesa, de um almoço, de uma refeição. E principalmente, mas não menos importante, né, deixado por último, a oração. A oração é uma das marcas mais importantes de uma igreja saudável, uma igreja que ora, uma igreja que busca a Deus, uma igreja que se dedica a buscar a face de Deus, a orientação de Deus e a comunhão com Deus por meio da oração. Então, nesse sentido, a gente
inicie, a gente comece esse nosso tempo buscando a Deus, buscando a inspiração do Espírito Santo para as nossas vidas nessa manhã. Eu quero convidar você para nós orarmos nesse momento, colocando esse tempo na presença de Deus, pedindo a direção de Deus para as nossas vidas e para aquilo que nós vamos refletir nessa manhã. Ó Deus, querido e amado Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, te agradecemos pelas suas misericórdias que mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas e que nos permitem viver esse dia para a honra e para a glória do Teu nome, desfrutando da Tua presença e desfrutando da comunhão que temos com o Senhor e com os nossos irmãos aqui nessa manhã. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor abundante e infinito sobre as nossas vidas, por essa graça, ó Deus, que nos renova e que nos inspira, ó Deus, a cada dia vivermos de acordo com a Tua palavra, vivermos, ó Deus, de acordo com os Teus ensinos, seguindo, ó Pai, o exemplo de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que assim seja, Deus, nas nossas vidas, que assim seja dia após dia na vida de cada irmão, cada irmã aqui com a gente, que também com aqueles que nos assistem, que estão conectados com a gente nessa manhã, que também fazem parte, ó Deus, da Tua família e dessa comunhão que nós temos com o Senhor. Que assim seja, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, que o Senhor venha até nós, ó Deus, e nos inspire para cada dia sermos a igreja que o Senhor deseja que nós sejamos. Que assim seja, Deus, para a honra e para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar, cantar 2 canções, vamos nos colocar em pé. Bom dia, graça e paz. Vamos declarar que o nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas em terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma, e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus e fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares e criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas,
pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou os céus, criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Criou o céu e a terra, criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Obrigado, Jesus, por esse tempo de louvor, de adoração na Tua presença. Que o Senhor receba, Pai, nosso louvor e adoração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Irmãos, irmãs, para vocês que estão chegando agora, a gente está na nosso estudo aqui, no nosso tempo, na nossa escola de discípulos. Às vezes tem irmãos e irmãs que se achegam a gente online, né, e às vezes pegam um bonde andando, né, então para a gente contextualizar, para a gente, né, situar alguns irmãos e irmãs que, né, assistem a gente, acompanham a gente vai, né, fazer um breve panorama do que a gente tem refletido nesses últimos 5 encontros. Hoje é o nosso 6º encontro, refletindo sobre o livro Igreja Simples, do Eric Geiger e do Tom Rainer, um livro que fala sobre discipulado, sobre igreja, sobre o processo de Deus para fazermos discípulos e como nós, enquanto igreja, somos desafiados a retornar a esse processo de Deus, retornar a esse projeto de Deus,
que é a igreja e como que a igreja se desenvolve a partir desse processo e desse projeto de fazer discípulos. Então a gente fez um panorama geral de fatores que muitas vezes atrapalham, emperram, né, o desenvolvimento da igreja, a ação da igreja, o fluir natural que deve ser a igreja, o movimento da igreja. E hoje no nosso 6º encontro, a gente vai falar justamente sobre isso, sobre o movimento que deve ser natural dentro da igreja. Né, o título desse capítulo, do capítulo 6 do nosso livro, é Movimento, removendo o congestionamento. E a gente, por meio desse estudo, por meio dessa reflexão, a gente quer entender a definição, né, e a importância dessa ideia de movimento como esse elemento do processo que orienta os estágios do crescimento espiritual. A gente está falando sobre crescimento espiritual, sobre desenvolvimento espiritual, sobre aquilo que Deus nos chama, né, para aquilo que Deus nos chama, que é o desenvolvimento e o crescimento espiritual. Deus ele nos chama para nós crescermos espiritualmente, para nos desenvolvermos espiritualmente, para nós desenvolvermos a nossa salvação, como Paulo diz lá em uma de suas cartas. E esse desenvolver a nossa salvação é justamente esse crescimento espiritual, esse amadurecimento espiritual. Por isso que a gente precisa identificar quando existe o congestionamento nas nossas ações, na nossa vida, na nossa igreja, que impede o crescimento espiritual nosso, o crescimento espiritual das pessoas, o desenvolvimento da missão, das ações que a gente precisa tomar para que a igreja se desenvolva dentro daquilo que Deus orienta para a igreja. Então, removendo o congestionamento, né? E como a gente colocou aqui, o congestionamento é algo que é bem frustrante, algo que nos incomoda, algo que nos irrita, algo que atrapalha a nossa vida. Provavelmente, se você assistiu algum jornal nas últimas horas, nos últimos dias, provavelmente teve alguma reportagem a respeito dos congestionamentos nas saídas das cidades devido ao feriado prolongado. Né? Geralmente, quando tem feriado prolongado, as pessoas vão viajar, vão passear, vão para a praia, vão aproveitar esses dias. E na saída das cidades, existe ali um engarrafamento, na saída das cidades, onde o trânsito fica lento, o trânsito fica parado. Ou então em cidades grandes, onde existe muito fluxo de veículos, nos horários de pico, 8 horas da manhã, 6 horas da tarde, que é o horário de entrada e saída do comércio, das atividades comerciais. Lá em São Paulo e em outras grandes cidades tem a ideia do rodízio, onde determinados carros com determinados números de placa não podem circular em determinado horário dentro de determinado dia da semana. Então, existe essa situação de que a gente vive num contexto urbano, nas grandes cidades, onde existe a ideia de congestionamento de veículos. Mas existem as congestões patológicas também, que são situações que nos incomodam no dia a dia. Quem sofre de rinite ou de problemas nas vias respiratórias sabe o quanto é ruim acordar todo dia com o nariz trancado. E demora alguns minutos ainda para a respiração voltar ao normal. Eu sofro com esse problema. Muitas vezes acordo com o nariz entupido devido à rinite, devido a algum problema, e a gente sabe que incomoda, é ruim demais. Então são exemplos de coisas que atrapalham o fluir natural das coisas. O congestionamento é tudo isso que atrapalha esse fluxo natural das vias devido a um acúmulo de coisas que não deveriam estar ali. A via, por exemplo, a rodovia que congestiona, não é para acumular carros parados, é para que os carros se movimentem. Não é para ficar tudo ali amontoado, esperando a hora de passar no pedágio. É para que aconteça um fluxo natural, que os carros circulem. As nossas vias respiratórias é para a entrada do oxigênio até os nossos pulmões, que devem funcionar de maneira natural, num fluxo natural. Mas existe um acúmulo ali de secreção que impede esse fluxo natural do oxigênio. Na igreja também existem esses congestionamentos, situações que atrapalham ou até mesmo não oferecem condições para que exista a progressão espiritual das pessoas.
A gente está falando de igreja aqui como um movimento natural, como um fluxo que acontece naturalmente. Eu gosto do exemplo da videira, já usei aqui quando Jesus fala, né, a ideia de uma planta que se desenvolve naturalmente, né, que não exige tantos esforços mecânicos externos para que isso aconteça, para que haja o crescimento. Claro que existe a condição de um solo fértil, existe a condição lá na ilustração de Jesus do agricultor, né, que é o pai que cuida da videira, mas o dar frutos para uma videira é algo natural, algo que é da sua própria natureza, do seu próprio propósito de existir. Assim como na igreja, esse fluxo natural de fazer discípulos e de crescer espiritualmente deve ser algo que acontece de forma natural, claro, dentro das condições propícias para que isso aconteça. O que a gente está falando aqui sobre congestionamento na igreja, muitas vezes está ligado a essas condições inapropriadas, onde existe o acúmulo de coisas, de, circunstâncias que atrapalham esse crescimento, esse desenvolvimento que deve ser natural das pessoas, da igreja e do crescimento do corpo de Cristo. O congestionamento na igreja atrapalha tanto os que já estão na igreja, atrapalham de progredirem espiritualmente, quanto o progresso da igreja em trazer novas pessoas. Essas são duas situações que acontecem de congestionamento na igreja. Pessoas que entraram na igreja e continuaram como estão, não progrediram espiritualmente, não cresceram espiritualmente, não desenvolveram a sua salvação, continuaram da mesma forma como entraram, abandonaram até mesmo alguns vícios, alguns hábitos, né, que são reprováveis pela Bíblia, pela palavra, pela igreja, mas que não progrediram além disso, não deixaram ser transformados, não progrediram, não subiram a escada da fé e continuaram na mesma situação, ficaram ali acomodados, como a gente tem usado essa situação de exemplos, o exemplo do acômodo, de não crescer espiritualmente. Aqui a gente não está falando necessariamente do comodismo no sentido de não se envolver ministerialmente, a gente não está falando disso ainda, a gente está falando aqui de vida, intimidade com Deus, de crescimento e desenvolvimento de um caráter aprovado por Deus, de um caráter que a gente chama o caráter que é moldado pelo caráter de Cristo Jesus. É nesse sentido de progressão espiritual que a gente está falando nesse momento. Mas que também atrapalha o progresso da igreja em trazer novas pessoas. Pessoas que não se desenvolveram espiritualmente a ponto de entenderem o seu papel na missão de Deus de fazer novos discípulos. Porque, em grande parte, não entenderam o que é ser um discípulo de Jesus. E como a gente fala, como a gente repete, para você entender o seu papel como um discipulador, antes você precisa ser um discípulo. Você precisa saber o que é ser discípulo de Jesus para fazer outros discípulos de Jesus. O movimento natural do Evangelho, ele segue em direção à transformação de pessoas. Porém, o que nós vemos muito frequentemente é a estagnação e o acômodo de muitas pessoas dentro das igrejas. Isso que a gente falou. Pessoas que entram e ficam como estão. Entram e se acomodam, apenas se agregam à sua vida, à sua rotina, um hábito de ir à igreja, um hábito de fazer orações, um hábito de ler a palavra, de fazer devocionais, mas que não passa muitas vezes disso, que muitas vezes não existe essa progressão, essa estagnação. A gente não está falando aqui progressão no sentido esotérico, como muitas pessoas podem entender, né? Na maçonaria existe essa ideia, né, da progressão, de você subir de níveis, né, e atingir lá as grandes graduações, né, dessa instituição. Não é nesse sentido de progressão, onde na fé existem níveis, né, estabelecidos, claros, como é no caso da maçonaria, onde existe um livrinho que orienta isso, né? A gente não está falando de uma cartilha onde você vai riscando os itens que você cumpriu e você subiu de nível, onde você progrediu de nível. Não é esse sentido de progressão que a gente está falando. A gente está falando de progressão num sentido de aprofundamento na fé, no conhecimento, na comunhão com Deus, na sua interação com a comunidade, nas suas responsabilidades que você pode assumir
com a igreja, com a missão, com isso que Deus está fazendo no mundo. A gente sempre repete aqui, Deus está em missão no mundo. Deus ele está transformando o mundo por meio do Evangelho, por meio da sua igreja. Nós somos convidados por Deus a assumirmos esse compromisso com Ele e agirmos como cooperadores de Deus nessa missão. É sobre essa progressão espiritual que nos encaminha a esses níveis de comprometimento com a causa do reino de Deus. Isso que a gente está falando a respeito de progressão espiritual, de desenvolvimento e crescimento espiritual. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículos 7 a 18, Paulo ele nos dá um exemplo disso que a gente está falando, de crescimento e desenvolvimento espiritual. Eu quero convidar vocês a abrirem lá em 2 Coríntios 3, do 7 até o 18, e quem encontrou pode ler, por gentileza, 2 Coríntios 3, a partir do versículo 7 até o 18. Isso. Amém. Esse texto, Paulo está escrevendo aos Coríntios e ele usa essa lembrança do que aconteceu lá com Moisés, quando ele subia ao monte para receber as instruções de Deus. Quando Moisés se colocava na presença de Deus, existia uma glória divina tão grande que Moisés ele descia do monte resplandecendo essa glória, com a face brilhando, né? De forma que, à medida que ele descia, que ele ia voltando, né, isso ia sendo, essa glória ia se esvaecendo, ia, né, diminuindo, mas ainda assim ele precisava que um véu cobrisse o seu rosto para que as pessoas não se assustassem, não vissem aquilo ali, né, de uma forma condenatória ou, sei lá, estranha, um estranhamento, para que não houvesse esse estranhamento daquilo que acontecia. Paulo está falando aqui dessa ideia, né, de que isso que acontecia, essa glória revelada, ela gerou uma prática entre os judeus, né, de forma que quando eles liam a palavra, quando eles liam a lei, né, era um sinal, era um elemento que representava essa glória de Deus, uma vez que, né, para eles a lei do Senhor desceu, né, ali por meio dos 10 mandamentos, então ali estava escrito esses mandamentos de Deus, então isso tinha um certo peso de glória. Então eles cobriam a face, cobriam a cabeça quando eles liam, né, quando eles meditavam na palavra.
E Paulo ele usa essa ilustração, esse exemplo, para trazer esse ensino de que eles ainda, né, estão com não apenas a cabeça coberta, né, por um véu, que muitas vezes impede de ler ali a palavra, a Torá, mas o coração deles está coberto por esse véu que impede eles de entenderem que Cristo já é a manifestação plena de Deus, nesse sentido de não precisarem se desenvolverem espiritualmente a partir da lei, mas a partir do Espírito, a partir daquilo que Deus já ofereceu, a partir daquilo que Deus já fez, derramando o seu Espírito. E uma vez que nós encontramos Cristo, né, e isso se aplica a nós também, esse véu que impede de nós vermos a glória de Deus, de vermos a presença de Deus, a graça de Deus, ele é tirado da nossa cabeça, ele é tirado do nosso coração e a gente pode contemplar a glória de Deus, a presença de Deus por meio do Espírito Santo que habita em nós. Deus ele não habita mais no monte, Deus ele não habita mais no templo construído, mas ele habita em nós. O Espírito Santo habita em nós. E a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós e nós desfrutamos dessa glória, dessa presença maravilhosa do próprio Deus em nós, a gente tem aquilo que o versículo 18 fala aqui: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Olha só que maravilha, que profundo isso. O Espírito Santo habita em nós. Nós não temos mais o véu que cobre a nossa cabeça, nem o nosso coração. Nós desfrutamos dessa presença do Espírito Santo em nós, que transforma o nosso coração gradativamente dentro de um processo, dentro desses estágios, dentro dessa progressão espiritual, desse crescimento. Nós somos transformados à imagem gloriosa dele, de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, deixando-nos cada vez mais parecidos. Ou seja, a gente tem um modelo, a gente tem alguém em quem nós nos espelhamos, nós nos inspiramos, nós copiamos as ações, que é Jesus. E o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo nas pessoas, faz isso, molda o caráter dessas pessoas à imagem de Cristo Jesus. Deus, ele conduz o seu povo por meio desse processo de transformação gradual, desse processo onde as pessoas vão caminhando e crescendo espiritualmente, se aprofundando no conhecimento, na presença e no desfrutar das maravilhas misteriosas de Deus. E para isso ele convoca a nós, a sua igreja, para sermos parceiros nesse movimento de Deus, de conduzir o povo nesse processo de transformação, nesse movimento de levar as pessoas a serem mais parecidas com Jesus. Nós fazemos isso desenvolvendo mecanismos para que aconteça esse crescimento espiritual das pessoas de forma que elas vivam a transformação a cada passo sequencial desse processo. A gente, enquanto igreja, a gente não faz as coisas aleatoriamente. A gente não faz as coisas sem um propósito definido, ou não deveria fazer. A gente faz programações, as nossas atividades, as nossas ações são desenvolvidas estratégica e intencionalmente para que aconteça o crescimento espiritual das pessoas, para que haja o nosso crescimento espiritual, para que a gente aprofunde o nosso conhecimento a respeito das verdades de Deus, a respeito daquilo que Deus deseja para nós, enquanto povo dele. E é sobre isso que a gente está falando nessa questão de movimento, sobre nós desenvolvermos programações, atividades que reflitam essa ideia de uma progressão, de um amadurecimento, de um crescimento espiritual. E por isso que esse livro ele traz essas ações bem práticas, né, a partir dessa pesquisa que eles fizeram, identificaram como que a gente desenvolve esse movimento, deixando de lado tudo isso que atrapalha, que congestiona o crescimento espiritual, o fluxo natural do crescimento das pessoas, do desenvolvimento e da maturidade espiritual. Por isso que eles colocam aqui 5 prescrições
para remover esse congestionamento, para que haja esse fluir natural, esse fluir facilitado sobre das pessoas nesse processo de crescimento espiritual. Essa primeira prescrição, eles chamaram de uma programação estratégica. Esse livro é baseado numa pesquisa, e essa pesquisa apontou que as igrejas mais vibrantes em crescimento exponencial desenvolveram suas atividades estrategicamente de acordo com o processo que elas estabeleceram. As igrejas estabelecem um processo onde elas estabelecem os passos, né, como que as pessoas vão se desenvolver espiritualmente, vão crescer espiritualmente, e elas estabelecem a programação que vai favorecer esse crescimento, a programação que vai orientar isso de uma forma prática, de uma forma eficaz e de uma forma relevante. As atividades de uma igreja, elas devem surgir a partir desse processo de atingir e de buscar a maturidade espiritual, e não o contrário, o processo nascer do que a igreja já tem como atividade, como programação, como aquilo que ela já faz, já está acostumada a fazer. Não, as atividades elas são desenvolvidas estratégicas e intencionalmente, de forma que cada atividade, cada coisa mínima que seja, ela tem um fundo de intencionalidade e estratégia, para que aconteça atendendo esse propósito de levar as pessoas à maturidade espiritual, levar as pessoas à comunhão, levar as pessoas ao serviço, levar as pessoas a entenderem o seu papel dentro desse projeto, que é o que Deus estabeleceu para a igreja. As atividades de uma igreja simples acontecem para movimentar o processo e não para corresponder tradições. Tem muitas igrejas que realizam as suas atividades motivados por aquela ideia. Sempre foi assim, nós sempre fizemos, nós estamos acostumados, é uma tradição acontecer isso, fazer isso. Mas quando a gente vai olhar o resultado, né, o propósito disso, a gente vê que não tem um fundamento estratégico, um fundamento intencional de levar as pessoas ao crescimento e trazer outras pessoas, de fazer com que isso atinja um propósito estabelecido, claro, como a gente conversou aqui, de trazer pessoas a fim de que elas se desenvolvam espiritualmente. É muito comum a gente ver isso. E esse livro ele nos desafia a gente repensar como que a gente tem desenvolvido essas atividades, a programação da igreja. A gente está falando aqui sobre a agenda da igreja, a programação da igreja. Como que a gente ou abandona ou transforma as atividades que a gente tem a fim de que elas sejam algo relevante, algo que cumpra um propósito definido, que traga resultado, que traga crescimento espiritual, que traga desenvolvimento, que traga engajamento, despertamento para as pessoas. A gente não está falando aqui de desenvolvermos eventos, criarmos eventos, a fim de chamar pessoas para a igreja. É muito fácil encher uma igreja, a gente falou sobre isso, fazendo um evento, fazendo uma programação diferente. Mas tem uma frase que eu acho que já falaram, não lembro a quem é atribuída, mas é um pastor conhecido, né, de que evento é vento, da mesma forma que traz, leva. Evento não aprofunda raízes. Evento não aprofunda relacionamento. Evento não gera comprometimento das pessoas. E tem igrejas que vivem de evento em evento. E eu não estou falando aqui de evento como uma programação especial que chama um pregador diferente, faz um louvorzão, faz uma atividade com as crianças. Eu estou falando aqui de igrejas que vivem de evento em evento, domingo após domingo. Onde o culto é o único evento que a igreja desenvolve. Onde chama pessoas, onde as pessoas vêm, mas mesmo assim o culto não gera um comprometimento. Mesmo assim o culto não gera um engajamento, um despertamento das pessoas por se aprofundarem na fé, por se engajarem no reino de Deus, nisso que Deus está fazendo no mundo. Igrejas que vivem de evento em evento, semana após semana, onde não existe uma consciência de que
tudo que ela faz enquanto programação para atingir pessoas deve alcançar um objetivo e gerar comprometimento, gerar aprofundamento na fé e na comunhão. O processo, ele define as atividades de forma que cada atividade corresponde a uma fase do processo de crescimento espiritual. Então, se a gente está falando sobre um processo, né, que leva as pessoas a amarem a Deus, a gente está falando de desenvolver uma atividade que se volte para esse propósito. Como que as pessoas... como que a gente desenvolve uma atividade que leve as pessoas a amarem a Deus? Geralmente as igrejas elas entenderam essa atividade, esse estágio do processo que elas estabeleceram como culto. O culto é uma expressão de amor a Deus. Nós adoramos a Deus porque nós o amamos. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou. Então a gente ama a Deus e por isso a gente obedece os seus mandamentos. Então a gente está falando sobre adoração, a gente está falando sobre obediência, a gente está falando sobre relacionamento, sobre práticas espirituais, devocionais, como a gente já conversou aqui. Amar a Deus envolve essas ações de adoração, de devoção, de obediência. Então a gente desenvolve atividades que levem as pessoas a amarem a Deus. Atividades de conectar pessoas, onde a gente interage com as pessoas. Atividades ministeriais, atividades por faixas etárias, né? Atividades de pequenos grupos, eventos de comunhão, um almoço, um jantar, um piquenique no bosque, né? Atividades que gerem conexão entre as pessoas, gerem relacionamento, gerem interação, gerem o desenvolvimento de relacionamentos entre as pessoas. A gente fala de um estágio do processo que a gente fala sobre serviço. E o serviço ele tem várias faces dentro de uma igreja. A gente pode estar falando de um serviço intra-igreja e extra-igreja. Acabei de criar 2 palavras aqui. Um serviço que é voltado para a igreja, para atender às demandas ministeriais da igreja, e o serviço voltado para atender demandas externas da igreja, ou externa no sentido de atender a pessoas, atender a comunidade, atender a cidade. A gente encara o serviço dentro da igreja nessas 2 faces. Atender pessoas nas suas necessidades, atender demandas internas da própria igreja, ou dos ministérios das igrejas. Então, atividades que voltam-se para isso. Esse aqui é um exemplo de um processo, né, que a gente já viu aqui, de igrejas que existem para amar a Deus, para conectar pessoas e para levá-las ao serviço. Então, a gente está falando de desenvolvimento de uma programação que corresponda a esses estágios do que uma igreja estabelece como processo para levar as pessoas ao crescimento espiritual, onde existe um ponto de partida, existe outros estágios de crescimento. Por isso que, a partir disso, elas desenvolvem uma programação sequencial dentro daquilo que elas estabelecem. A pesquisa aponta que as igrejas mais vibrantes e em crescimento exponencial executam suas atividades sequencialmente, de acordo com os elementos do processo. A sequência ela produz movimento correto e coerente e permite que as pessoas entendam a dinâmica da progressão espiritual e engajamento com a comunidade. Falar sobre desenvolvimento e amadurecimento e crescimento sequencial é algo de extrema importância. Se a gente está falando de processos de desenvolvimento, existe uma ordem a se seguir. Os exemplos de crescimento que a gente já deu aqui mostram isso, revelam isso, né? Uma criança ela não nasce com 14 anos de idade. Ela passa por um estágio de crescimento, onde existem etapas desse crescimento. Você não alfabetiza uma criança
ensinando a ela o que é um verbo intransitivo. Você educa uma criança dentro da língua portuguesa ensinando, sei lá, não sou da pedagogia, não sei qual que é o primeiro, sei lá, o alfabeto, né? Das primeiras coisas que a gente aprende, o alfabeto. Então, dentro da educação, a gente sabe que existe um processo de desenvolvimento que exige estágios que são sequenciais e que acontece de forma a atingir o objetivo. E a gente sabe que se existe uma falha em alguma dessas etapas, ou se pula uma dessas etapas, existem problemas, existem falhas, vão existir déficits nesse desenvolvimento, no caso aqui, da educação dessa pessoa, dessa criança. Da mesma forma, na igreja, quando a gente está tratando, por exemplo, de um novo convertido, a gente não vai começar a ensiná-lo sobre, sei lá, epistemologia da Reforma Protestante. Isso é um assunto que a gente vai ver lá para frente. Epistemologia é a teoria, o estudo da teoria do conhecimento a respeito de determinado assunto. Então, como que o conhecimento foi desenvolvido a partir da Reforma Protestante? Isso a gente não vai ver nos primeiros passos da fé de um novo convertido. A gente vai ver isso depois. A gente trabalha, né, com um novo convertido dentro de fundamentos básicos, né, elementos básicos da nossa fé. A gente pode colocar aqui criação, queda, redenção e consumação, né? O elemento básico, chave da gente começar um processo de educação de um novo convertido. Então, existe uma sequência na instrução de alguém que se converte, de um novo convertido. E existe um processo de crescimento espiritual que também deve ser sequencial, que também deve ser estabelecido por meio de uma lógica de crescimento sequencial, onde exige-se o cumprimento de etapas desse processo de crescimento. Não pode existir pular degraus. E o que acontece muitas vezes e que traz muitas consequências para muitas igrejas, consequências negativas, no caso, é de pessoas que no âmago, né, na necessidade, não é um problema, não é uma questão assim que totalmente errada, que não se justifica, até se justifica, mas gera problemas, é de matar, né, pular estágios desse crescimento e atribuir, por exemplo, lideranças a pessoas despreparadas, atribuir cargo de liderança a pessoas que não passaram estágios fundamentais nesse processo de entender o que é uma liderança cristã. E antes disso, o que é a fé cristã, elementos básicos da fé cristã, da dinâmica da igreja. É um exemplo que a gente vê muito, e a gente vê muitas consequências disso, de dar a liderança para pessoas despreparadas, que não passaram por um processo onde existem estágios de crescimento, de amadurecimento na fé e nesse desenvolvimento dessa consciência de responsabilidade, muitas vezes. O ponto de entrada do processo ele deve ser a primeira atividade de uma igreja simples. Então, as que se seguem devem dar coesão ao restante do processo. Então, a gente está falando de estabelecer atividades que seguem uma sequência lógica dentro desse processo de levar as pessoas a amarem a Deus, a se conectarem com outras pessoas e a servirem, a se engajarem. Um exemplo que a gente está dando, mas que é um exemplo que fundamenta muito do que a gente entende como ser igreja. A partir do próprio que a gente leu em Atos 2, pessoas que buscam a Deus, que amam a Deus por meio do ensino, conhecendo quem é esse Deus a partir do ensino e da doutrina, que se conectam umas com as outras, que se relacionam, que desenvolvem a comunhão e que servem umas às outras, atendem às necessidades umas das outras. Um exemplo que a gente leu aqui, Atos 2, a igreja de Atos 2, uma igreja que ama a Deus, uma igreja que se conecta com as pessoas e uma igreja que serve. Como que isso acontece, então, dentro dessa atividade de progressão, de crescimento, de engajamento espiritual? Pessoas amam a Deus por meio
né, conhece, tem esse primeiro contato com Deus, geralmente a porta de entrada é o culto. Geralmente é a primeira atividade que uma igreja estabelece, onde as pessoas se conectam a Deus, onde as pessoas conhecem quem é esse Deus, onde essas pessoas adoram a Deus, expressam esse amor a Deus por meio da adoração, por meio da devoção, dos louvores. As pessoas se conectam umas com as outras, pequenos grupos, atividades ministeriais por faixa etária, grupo de jovens, né, ministério de crianças, sei lá, grupo da terceira idade, grupos de mulheres, ministério de mulheres, exemplos. Como as pessoas se conectam, como as pessoas servem, elas se engajam de alguma forma a servirem dentro dos ministérios, se engajam servindo exteriormente, né, na sociedade, na comunidade, atendendo a necessidade das pessoas. Então acontece de uma forma sequencial e lógica. Tudo isso acontece dentro de um movimento que é intencional. A pesquisa aponta que as igrejas mais vibrantes em crescimento exponencial conduzem intencionalmente as pessoas de uma atividade para outra. Então, se a gente se encontra, né, no culto, geralmente que é a porta de entrada, vou colocar aqui culto, é a primeira atividade. No culto a gente vai, né, ser convidado a participar de algum pequeno grupo, de algum ministério, alguma atividade, né, por faixa etária. Recentemente fui numa igreja em Maringá, né, e logo ali depois do culto, né, o pessoal veio me abordar, ser novo, visitante e tal, vem participar de uma célula. Né? Igrejas que trabalham em célula geralmente funcionam assim, né? Tem algum visitante, já chama para a célula, já convida para participar, porque elas querem que elas fiquem além desse primeiro estágio, além dessa primeira fase de só se encontrar no culto. Elas querem conectar pessoas, conectar umas às outras, gerar e desenvolver relacionamento. E dentro disso, a partir disso, geralmente, né, nesses pequenos grupos acontece, né, a ideia do crescimento espiritual por meio da pregação, por meio do ensino, por meio, né, de estudos. E isso gera, né, em nós condições de nos envolvermos com outras atividades, com assumirmos lideranças a partir do nosso crescimento, do nosso conhecimento, do nosso nível de responsabilidade. Então, isso acontece de uma forma intencional, de uma forma sequencial e intencional, de levarmos as pessoas a se comprometerem cada vez mais, se engajarem cada vez mais com a causa do reino de Deus. Isso tudo aqui a gente está falando sobre reino de Deus, estágios de comprometimento com o reino de Deus, muito além de um comprometimento apenas institucional com uma igreja, mas com uma causa que o próprio Deus estabeleceu. O movimento intencional e relacionamentos caminham juntos. Apenas informações não são suficientes. Movimentar intencionalmente em direção a uma pessoa, ela deve caminhar com a ideia de relacionamento. Nada disso acontece, nem o culto, nem atividades ministeriais ou pequenos grupos, né, estabelecidos por faixa etárias, nem serviço, nem nada disso acontece sem relacionamento. O relacionamento é o que puxa muitas vezes as pessoas. Apenas você saber que você precisa, apenas alguém te chamar, falar que existe uma atividade, sei lá, para jovens, falar que existe uma atividade para mulheres, falar que existe, sei lá, um grupo de tricô e crochê às 15 horas na quarta-feira na igreja, para as senhoras, não é suficiente. É um exemplo, tá, só a gente. A gente ainda não tem isso. Só um exemplo. Mas só chamar, só falar de púlpito não é suficiente. O relacionamento, você caminhar com alguém e trazer isso, é o que vale. É o que realmente convence as pessoas, né? Você ter alguém ali para te chamar, para caminhar com você. Apenas a informação não é suficiente, saber que existe. Precisa existir o relacionamento em todos esses estágios de levar as pessoas à progressão e engajamento em outras áreas.
A movimentação ministerial de uma igreja deve ser intencional, ou seja, apontar para um propósito claro, objetivo e específico. Aquilo que a gente falou, essas atividades aqui, nada disso pode acontecer de uma forma aleatória, né, de uma forma sem propósito, sem um propósito definido, ou apenas por mera tradição. Deve apontar para um propósito de levar as pessoas ao crescimento espiritual, promover o reino de Deus, promover relacionamento, fazer com que as pessoas amem a Deus com mais intensidade, com que as pessoas sirvam mais e melhor, sirvam de uma forma mais relevante, para além de compromissos apenas internos, mas compromissos também externos que refletem, que transformam a comunidade, o contexto ao nosso redor, onde nós estamos inseridos. Por isso que o movimento ele precisa ser intencional. E por isso também a gente precisa deixar claro que existe um próximo passo, que as coisas não acabam apenas em um estágio. A pesquisa aponta que as igrejas, faltou um S aqui, mais vibrantes e em crescimento exponencial, deixavam claro para os novos membros qual era o próximo passo. Aquilo que a gente falou, a vida após o apelo. Existe vida e tem que existir vida após o apelo que as pessoas respondem ao final de um sermão inspirador de um pregador famoso. Deve existir uma realidade, a vida após o apelo deve ser uma realidade na vida da igreja, de forma que ela se movimenta para conduzir as pessoas ao próximo estágio do crescimento espiritual, a ideia do apelo acontece aqui, no culto, no evento, no ajuntamento. A vida não pode acabar aqui. Ela tem que pular para cá, para uma conexão onde acontece esse desenvolvimento espiritual, esse desenvolvimento de relacionamentos, esse desenvolvimento de relações, de conduzir pessoas. E a gente está falando aqui de relacionamento, vou repetir, a gente está falando aqui sobre relacionamento, sobre caminhar com pessoas, que faz parte do discipulado, levar as pessoas que estão aqui, que começaram a ter ali a sementinha do evangelho, a sementinha do amor a Deus, do servir a Deus, do se engajar com o reino, tiveram a sementinha plantada ali no sermão do pastor, mas elas não podem ficar só ali, elas precisam que essa sementinha seja regada, seja cuidada, e isso acontece nos outros estágios, ou seja, esse apelo que o pastor faz, né, depois dessa pregação inspiradora, deve apontar para aquilo que acontece depois. Deve apontar para o próximo estágio, que fornece condições favoráveis. Nossa, as palavras estão me fugindo hoje, meu Deus. Oferece condições favoráveis para o desenvolvimento dessa sementinha, para o crescimento e para gerar frutos. Né? Olha só que ilustração bonita, ilustração que a gente já conhece. As sementes que são lançadas no nosso coração, elas precisam de um terreno fértil, precisam de condições favoráveis ao crescimento. E a igreja é que deve oferecer essas condições por meio dessas atividades, por meio dessas programações, por meio de tudo que acontece na vida da igreja. O discipulado e a caminhada com novos cristãos deve ser intencionais e algo que acontece de forma responsável. Nós somos responsáveis uns pelos outros em uma comunidade. A gente precisa ter isso bem claro para a gente, que nós somos responsáveis uns pelos outros dentro de uma comunidade, principalmente com aqueles que estão se chegando, principalmente com aqueles que são novos na fé. Muitas pessoas, e aqui eu faço um parênteses sobre essa ideia de responsabilidade para com as pessoas e vida em comunidade. A gente muitas vezes acha que as pessoas não querem vir à igreja por falta de interesse, por falta, né, de... não, a minha vida está boa, né, eu gosto de fazer o que eu faço, se eu for para a igreja, né, não tem por que ir para a igreja. Às vezes a gente acha que as pessoas não vêm à igreja por falta de interesse. Mas muitas pessoas não vêm à igreja porque sabem como a igreja, ou o que a igreja deveria ser. A igreja é um lugar onde a gente presta contas da nossa vida. A igreja é um lugar onde a gente não caminha sozinho. E caminhar sozinho significa
não caminhar sozinho significa prestar contas. A gente é transparente com aquilo que a gente está vivendo. As pessoas, no mundo que a gente vive, elas vivem de forma bem individualista. Elas não querem ajuda para a caminhada e elas não querem se abrirem. Elas não querem prestar contas do que elas fazem. Elas não querem ser transparentes com relação àquilo que elas fazem. E esse é o problema de muitas pessoas em não quererem vir à igreja, porque elas não querem ser acompanhadas, nesse sentido de ser transparentes. A Bíblia fala, se confessem uns aos outros. É claro que muitas pessoas usam essa realidade muitas vezes como maledicência, de difamação, de não encararem essa realidade de prestação de contas de pessoas com responsabilidade. Levam tudo para o lado ruim, para o lado do julgamento, para o lado da condenação, e não para o lado da restauração e do crescimento. Então é justificado muitas vezes o fato de muitas pessoas não quererem vir à igreja por ser uma comunidade onde a gente presta contas das nossas ações, pelas pessoas da comunidade não serem responsáveis com relação àquilo que a gente está expondo ali, não levarem isso de uma forma responsável, de uma forma que gere restauração e crescimento ao invés de condenação. Isso faz parte dessa responsabilidade que a gente entende, que a gente tem dentro da comunidade uns pelos outros. Responsabilidade de andarmos juntos e de nos abrirmos com aqueles que a gente julga ser responsáveis para nos ajudarmos a carregar os nossos fardos, a carregar aquilo que a gente muitas vezes carrega e por algum motivo a gente ainda não consegue levar bem. Então na comunidade a gente tem essa ideia de carregarmos os nossos fardos. Só que muitas pessoas querem carregar esses fardos sozinhos porque não querem se expor, ou porque quando se expõe existe uma exposição que não é muito boa. Então a gente está falando sobre essa ideia de responsabilidade com pessoas que estão chegando à comunidade, de sermos responsáveis uns pelos outros e principalmente com aqueles que são novos. Para isso também existe a ideia da classe de novos membros. A pesquisa aponta que as igrejas mais vibrantes em crescimento exponencial possuem classes de integração, introdução e formação de novos membros. A gente está familiarizado com essa ideia de classe de novos membros. Geralmente, quando a gente tem um grupo de pessoas que tem interesse por se tornarem membros da igreja, se batizarem, fazerem sua pública profissão de fé, até porque a igreja exige isso, é uma exigência institucional da igreja de aqueles que desejam se tornarem membros, passem por uma classe, um estudo a respeito das doutrinas básicas da fé, organização institucional da igreja, e afins, e tudo aquilo que a gente já sabe que faz parte, história da igreja. Classe de novos membros tem esse propósito, mas esse propósito ele não encerra no batismo, ele não deve encerrar no batismo e na profissão de fé depois que essas pessoas são submetidas ao sacramento. A classe de novos membros, ela deve acontecer como um acompanhamento contínuo em direção à maturidade espiritual das pessoas, desses novos membros. Isso porque foi constatado, por meio dessa pesquisa, dessa observação, dessa pesquisa, que novos membros são pessoas que têm um grande potencial de trazerem outras pessoas. Eu achei muito interessante isso. Por quê? E faz muito sentido. Por quê? Porque o novo membro, uma pessoa que se converteu, ela está no entusiasmo de que conheceu algo novo, que mudou a sua vida, que ela quer contar para todo mundo. Que ela quer que todas as pessoas que ela conhece, que geralmente também não são convertidas, não são cristãos, que elas também experimentem isso. Então, por isso que a gente está falando de uma classe de novos membros que acompanha essas pessoas que se converteram, que ainda tem essa energia, esse primeiro amor muito aguçado, e ajudar essas pessoas a terem ferramentas para trazerem outras pessoas. Porque essas pessoas ainda têm energia, essas pessoas ainda estão ali vislumbrando essa transformação, essa novidade que
eles descobriram, né, o que foi revelado a eles, né? E é muito interessante isso, porque faz muito sentido, porque muitas vezes para a gente que está há um tempo já na caminhada, aliás, a gente não tem esse entusiasmo todo, a gente não tem essa energia toda, a gente não tem esse senso de novidade que faz com que a gente queira falar para todo mundo, né? Contar para todo mundo o que a gente viveu, o que a gente experimentou. Então, por isso que a gente precisa olhar com atenção para essas pessoas, para esses novos convertidos. Porque eles têm um potencial de trazer outras pessoas, de levar o evangelho a outras pessoas que a gente não imagina. Porque eles têm entusiasmo, porque eles têm energia, porque eles estão fascinados ainda. E a gente sabe que muitas vezes a tendência, infelizmente, pelo que a gente vê, né, esse primeiro amor e ficando, né, a novidade passando, e a gente vai se acostumando. Né, a tendência é a gente se acostumar. Aquele mesmo fervor que a gente tinha quando a gente se converteu, em grande parte a gente não tem mais. Por quê? Porque a gente foi se acomodando, a gente foi se acostumando com aquilo que era novidade. Né, que nem criança, quando a gente dá um brinquedo novo para ela, né? Fica toda feliz, toda alegre, né? Dorme agarrado com o brinquedo. Dali 2, 3 semanas, né? Virou só mais um. Para muitas pessoas o evangelho virou só mais uma coisa que acontece na vida dela, que já não gera o entusiasmo de compartilhar com outras pessoas. Por isso que a gente precisa olhar para esses novos membros como pessoas que têm essa energia para levar o evangelho, mas olhar para a gente também, se por algum motivo a gente já não tem esse entusiasmo, essa energia toda para falar do evangelho como se fosse uma novidade para nós todos os dias. Porque o evangelho para nós, todos os dias, é algo que se renova, ou seja, algo novo para a gente. Deve ser algo que nos motiva. Os novos membros precisam ser ensinados sobre esse processo e eles têm muito mais facilidade para abraçá-lo, pois não possuem os vícios de membros que estão na jornada há mais tempo. Aquilo que a gente falou, é muito mais fácil ensinar uma criança sobre determinadas coisas do que ensinar alguém que já é mais velho. Por quê? Porque já carrega uma visão de mundo, já carrega um entendimento, já carrega alguns vícios que é mais difícil de deixar de lado. Por isso que a gente precisa ensinar novos membros de que existe um processo de crescimento, de que existe uma ideia que não é apenas uma ideia, mas é uma ação prática de nós nos relacionarmos com as pessoas, de nós crescermos espiritualmente, de nós servirmos as pessoas, servirmos a igreja e desenvolvermos a nossa salvação, que é a maturidade espiritual. Jesus, ele é um exemplo disso, de alguém que chamou discípulos, chamou pessoas e ensinou elas de forma sequencial, de forma gradual, de forma que gerou esse movimento, que revela esse movimento. O ministério de Jesus é esse exemplo de movimento que nós temos, que nós podemos nos inspirar. Lá no Evangelho de Lucas nós vemos esse movimento intencional e sequencial de Jesus na formação dos seus discípulos. A gente não vai ler todos esses capítulos, mas se você tiver um tempinho essa semana, observe o chamado de Jesus para os discípulos, depois de orar, depois de se encontrar com alguns desses discípulos, ele chama eles para serem seus apóstolos. No capítulo 5 e no capítulo 6 de Lucas a gente vai ver isso. No capítulo 7 e 8 de Lucas, a gente vê Jesus ensinando esses discípulos por meio de feitos, por meio de palavras, por meio de ações, por meio de milagres, por meio de ensinos que fazem parte dessa edificação, desse crescimento, desse desenvolvimento daquilo que Jesus estava ensinando. Claro que eles não estavam ali prontos, a gente não está falando sobre uma receita de bolo que a gente faz os passos, né? Vou dar mais um exemplo tosco aqui. Fazer um bolo, né, exige também uma sequencial. A gente não coloca o fermento para depois colocar as coisas. O fermento geralmente é a última coisa que a gente coloca no bolo, né? O bolo é uma coisa pronta, bolo é uma coisa que fica pronta. Mas nós não somos coisas que ficam prontas aqui nessa vida, né? A gente sabe. Aqueles discípulos eles também não estavam prontos, 100% prontos. A gente vai ver até no
depois que Jesus ressuscita, que eles estavam aprendendo ainda. Mas aqui eles já tinham atingido determinada maturidade, determinado desenvolvimento, assimilado determinados ensinos, e Jesus os envia a fazer uma missão. Jesus envia eles a realizarem feitos, coisas ali. Então Jesus, ele chama, Jesus ensina, Jesus envia. Esse é um movimento que a gente vive também na nossa vida. Deus nos chama, Deus nos edifica, Deus nos envia. Deus nos chama, Deus nos edifica e Deus nos envia. O envio, a gente muitas vezes não... Em algum momento na nossa liturgia, a gente abandonou essa ideia do envio, né? Mas nas liturgias mais clássicas, mais tradicionais, igrejas que ainda adotam uma liturgia mais tradicional, tem essa ideia do envio, né? A última parte do culto é o envio, onde as pessoas são enviadas da parte de Deus a cooperarem com a missão que Deus está realizando no mundo, né? A gente é enviado todos os dias ao mundo por Deus, para nós sermos discípulos dele, para nós promovermos o seu reino por meio das nossas ações e por meio dos nossos relacionamentos, por meio das nossas palavras. Nós somos enviados por Deus todos os dias. Jesus, ele apresenta esse movimento que a igreja deve ter, esse movimento que deve existir na sua igreja, esse movimento que não acaba e não acontece de evento em evento, mas que acontece de forma a revelar uma progressão espiritual, um crescimento e um desenvolvimento espiritual das pessoas, onde as pessoas não ficam apenas onde elas estão, mas elas crescem e se desenvolvem espiritualmente e elas se engajam com a causa do reino de Deus. Por isso que a gente tem aqui 3 reflexões para a gente pensar. A gente não precisa responder, mas se alguém quiser comentar, né, a respeito de tudo que a gente viu e como nós temos entendido e vivido o nosso próprio crescimento espiritual, como nós temos nos desenvolvido espiritualmente. Nós temos nos preocupados apenas com o nosso crescimento espiritual, ou a gente tem se preocupado com o crescimento e desenvolvimento espiritual das outras pessoas também, de forma a incentivá-las intencionalmente a crescerem? Onde nós estamos nesse processo de crescimento e amadurecimento espiritual? E a gente precisa falar aqui sobre crescimento e amadurecimento espiritual. Porque não basta crescimento na ideia de conhecer. A gente cresce no conhecimento, mas a gente precisa crescer na maturidade. A maturidade são as nossas ações, onde a gente aplica o conhecimento que a gente tem. Eu vou dar mais um exemplo bem bobo. A ideia da banana. A banana, ela cresce, né? Ela se desenvolve e ela cresce. Mas não é porque ela cresceu que está pronta para comer, que a gente pode consumir ela. A gente precisa esperar ela amadurecer. Porque quando ela cresce, mas está verde ainda. Ela precisa esperar o tempo de ficar madura. O crescimento, ele não é sinônimo de amadurecimento nesse sentido. Crescimento está ligado com conhecimento. Tem muitas pessoas que conhecem muito da palavra, mas não são maduras. Não aplicam a palavra nas suas vidas. Por isso que a gente precisa entender essa ideia de crescimento e maturação, ou amadurecimento, na nossa vida espiritual, dessa forma também. Comentários, dúvidas, questionamentos, contrariações, estamos abertos. Interpelações. É o grande desafio, né? O grande desafio. Que a gente sempre fala que conhecimento na teoria, no quadro, no livro, é muito gostoso, é muito fácil, mas na prática a gente vê que tem os desafios. Com certeza, Deus não deixou uma missão impossível para a gente. O reino de Deus não é o filme do 007, Missão Impossível, né? É uma missão possível. Comentários? Alguém? Irmãos, irmãs, nenhuma dúvida, nenhum comentário? A gente pode encerrar, pode terminar aqui.
daqui não. Mas só uma para a gente pensar nisso que a gente... É muito fácil, é muito gostoso a gente ouvir isso. E eu gosto muito de falar, vocês perceberam, né? Eu atravesso, vou embora, né? Engato a quinta e vou embora. Mas eu falo assim, como pastor, como líder, que na prática, isso aqui, até mesmo para mim, que sou pastor, eu não estou aqui ensinando um ensino para vocês, estou trazendo um ensino que me atravessa também. Algo que eu, como discípulo de Jesus, estou buscando também. Mas como pastor também desejo que a igreja abrace. Então, falar sobre isso aqui, dentro de linhas teóricas, linhas, o conhecimento é muito fácil. Ler um livro é muito fácil, mas a gente vê e a gente compartilha isso com outros colegas, outros amigos que estão nessa mesma direção. Esse livro é um livro que atravessa muitas comunidades, muitas outras igrejas que têm buscado isso, que têm buscado esse retorno a esse processo de Deus, justamente porque estão buscando a revitalização da igreja. A gente está falando aqui sobre revitalização, sobre um projeto ou um pré-projeto de revitalização da igreja. Mas isso aqui, muitas vezes, é um rascunho do que a gente está fazendo. Muitas vezes isso aqui não é uma obra pronta. A gente está aqui rascunhando. São as primeiras impressões de algo que a gente quer trazer, quer realizar. E muitas vezes o rascunho não é aquilo que não vai ser, em algum momento, pode ser que aconteça alguma alteração. Isso aqui, a gente está falando de um projeto que é a longo prazo, médio e longo prazo. Isso aqui não é algo que a gente muda, uma chave que a gente vira como se fosse um interruptor. É um processo que leva tempo. Mas aqui a gente está lançando aí umas sementes, de coisas que muitas vezes pode ser que a gente nem veja. Que nossos filhos, nossos netos, outro pastor veja nessa comunidade. Mas que a gente precisa, de alguma forma, entender, e começar. Pode ser que a gente não contemple, não veja pronto, não veja acontecendo, mas estabelecer esses fundamentos, lançar as fundações de um edifício que ninguém vê, é o que a gente está fazendo aqui, para que venha a construção após a gente, para que aconteça a edificação após isso que a gente está fazendo aqui. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Vou convidar o presbítero Valdomiro para fazer essa oração, para nós encerrarmos. Deixa eu pegar um dos microfones ali à frente. Nós lembramos nosso culto às 19 horas e convidamos os irmãos e irmãs para estarem aqui com a gente, celebrando ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Senhor, por esse instante que passamos aqui para aprender a Tua Palavra, para praticá-la e testemunhar da Tua Palavra, Pai. Obrigado por este tempo que estamos aqui, que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, abençoando aqueles que estão em casa e também culto da noite, que o Senhor esteja dando a Tua Palavra através do pastor e através de cada um de nós. Abençoa-nos, guarda e nos perdoa em nome de Jesus. Amém. Amém. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom domingo, Deus abençoe a todos e todas, irmãos e irmãs aqui no templo e em suas casas também.